Fala, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Meu amigo, eu poderia ler Romanos 15 para você, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar você ler. E aí, você vai tirar suas próprias conclusões. Eu quero falar um pouco sobre as pessoas que estão sempre no limite. Sabe aquelas pessoas que tudo é difícil? A pessoa sempre fala assim: eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu tô por um triz. São as pessoas fracas. São pessoas que realmente elas não vão conseguir sair da vida que elas estão. Sabe por quê? Porque elas não têm força para ir além. Elas estão no limite da sua mediocridade. Não fala isso, irmão. A batalha da minha vida é tremenda. Você não sabe o que eu passo. Querido, quando eu leio Isaías 53, eu parei de sentir pena de mim. Por quê? Porque eu vi o que Jesus passou. Então eu fiquei pensando: peraí, se Jesus passou por isso, se esse cara passou por isso, por que eu estou reclamando da minha vida? Se esse cara foi tão longe no ministério que Deus o deu, por que eu estou aqui reclamando da minha vida, das minhas dificuldades? Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus, o qual nós fomos criados à imagem e semelhança, ou seja, nosso irmão. Jesus é o exemplo que nós temos que seguir. Não é o exemplo de venha para Jesus e você vai ser salvo. Não. É o exemplo de venha para Jesus e você vai ter poder. Venha para Jesus e você vai ter autoridade. Venha para Jesus e embora Ele não lhe dê dinheiro, Ele vai te dar paz. Venha para Jesus e vença a incerteza. Venha para Jesus e vença a fraqueza. Venha para Jesus e seja corajoso. Venha para Jesus e aprenda a ser um servo de Deus que vai fazer o diabo tremer. Esse é o Jesus que eu prego. Por isso eu me espelho nele. E por isso toda vez que eu tenho algo a reclamar na minha vida, eu abro a minha Bíblia em Isaías 53 e relembro o que ele passou. Meus irmãos, olha o que está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 15, justamente nesse sentido, aonde Deus diz que nós somos fortes. Olha o que está escrito. Romanos 15. Nós, os fortes. Olha como Deus fala com o seu servo. Olha como Deus fala com a tua serva, querido. Ele já chega falando para você que você é forte. Mas forte não é aquele que está na igreja dizendo amém, glória a Deus, aleluia, essa peleja vai passar. Forte é aquele que vive a sua vida superando a adversidade. É adversidade atrás de adversidade, mas ele está forte. É dificuldade atrás de dificuldade, mas ela está forte. O diabo se levanta contra ela, contra ele. O diabo tenta destruir a vida da pessoa de todas as formas possíveis, inclusive dentro de casa, usando pessoas da própria família. Mas a pessoa está forte. Ela não está chorando. Ela não está desanimada. Ela está forte. Está se animando. Ela crê que Jesus Cristo é o Senhor e deve ser obedecido. Então ela recebe forças. Ela é forte. Ela luta. Ela vence ao demônio. Essa é a diferença de um servo de Deus, de uma serva de Deus. São fortes. Não ficam reclamando. Não ficam murmurando. Não ficam falando: Ai, que saco, a minha vida é uma porcaria, não tem nada pra fazer. A minha vida, minha mãe me persegue, o meu pai me persegue. A minha vida é muito difícil. Você fala isso porque você é fácil pra você, mas pra mim não é fácil não. Entendeu? Você não sabe o que eu tô passando na minha vida pra você falar essas coisas. Então são pessoas que sempre pegam com essa voz de deprimida, essa voz de infeliz, para justificar a sua fraqueza e culpar a sua mediocridade. Irmãos, ser forte não é uma opção. Não é. Ser forte é uma obrigação. Porque se você não é forte, você é fraco. E se você é fraco, você está destruído. Nesse mundo, querido, só sobrevivem os fortes. Por isso Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na parábola da videira verdadeira, em João capítulo 15, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. E em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1, Deus diz para você:
Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas do fraco e não buscar só o que nos agrada. O grande problema é que quando a coisa não nos agrada, querido, a gente não quer. Nós somos extremamente interesseiros. E você ser interesseiro não é normal. Porque, por exemplo, eu me relaciono com Deus porque eu tenho interesse em Deus. Eu sou interesseiro. Eu sou interesseiro porque eu tenho interesse em receber a vida eterna. Eu tenho interesse em receber a autoridade para destruir o diabo. Eu tenho interesse de servir a Cristo porque eu acho que aquilo que ele prometeu na Bíblia é tão grande, mas tão grande, que eu, na minha condição de humano, pecador, é algo muito grande, é algo além daquilo que eu mereço, mas é o que Deus preparou para mim. Deus, ele oferece coisas grandes para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então eu acredito que eu prefiro buscar aquilo que não me agrada para agradar a Deus do que buscar aquilo que me agrada para desagradar a Deus. Eu vou repetir. É gostoso ficar sentado no WhatsApp, brincando, vendo vídeos? Sim, é ótimo. Agrada a Deus? Não. Então o que está escrito aqui? Devemos suportar as fraquezas do fraco e não buscar só o que nos agrada. Porque aquilo que nos agrada, querido, na nossa condição humana caída e pecaminosa, sempre vai desagradar a Deus. Sempre, sempre, sempre. Então, o grande macete da questão é você buscar coisas que desagradam você. Por quê? Porque a ordem de Deus é você buscar coisas que não agradam você. A ordem de Deus é você ter paciência com os fracos, suportar os fracos. E suportar os fracos significa suportar pessoas endemoniadas no seu dia a dia, que vão fazer de tudo para tirar você da graça de Deus. Essas pessoas vão azucrinar você, elas vão se levantar contra você de uma forma tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que vai parecer que o mundo está conspirando contra você e que todo o inferno se levantou para destruir você, para colocar você para baixo, para fazer você desanimar na fé. E é exatamente isso que acontece. Então, esses dias uma pessoa ainda zombou de mim e falou assim: eu vou brincar com ele aqui porque ele não aceita muita brincadeira, porque o meu negócio com ele aqui é mexer com o emocional. Uma pessoa do meu trabalho falou isso. Então eu sei que foi um demônio falando pela boca daquele homem, porque o que esse homem dizia era para estimular a briga entre eu e uma outra pessoa que já tivemos um problema no trabalho. Então essas pessoas usadas pelo diabo, quando elas não são diretamente agressivas, elas são passivo-agressivas. E o que é um passivo-agressivo? Você estude na psicologia que você vai ver que muitas pessoas se fingem de boazinhas, mas suas palavras são perigosas. São palavras cortantes que estimulam você à briga, que pisam sobre você, falam coisas para depreciar você, para humilhar você de uma forma que você não se sinta humilhado. Porque você se sente humilhado, mas a pessoa falou de uma forma tão tranquila, ela fez uma crítica tão dura, mas com uma voz tão serena, que você não foi nem capaz de brigar com ela. Então estude o que é passivo-agressivo, porque essa é uma das principais armas que o diabo tem para humilhar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus se sentir um lixo. Então o diabo, ele usa do psicológico para tentar destruir a nossa vida. Isso é importante a gente entender. Mas Romanos 15:1, a partir do versículo 1, Deus fala para você: nós, os fortes, temos que aprender a suportar os fracos. Suportar os fracos. E não fazer aquilo que nos agrada, mas também o que nos desagrada. Sabe o que significa isso? Que nós temos que aprender a tolerar as pessoas. Pessoas fracas sem fé vão enfiar o dedo na tua cara e vão dizer, quando você pregar: não julgueis. Não julgueis. Só Deus pode julgar. Eu já preguei 1000 vezes falando sobre isso. O ser humano tem sim o poder de julgar na terra. Jesus disse isso. O ser humano inclusive tem poder para perdoar pecado. E a pessoa fala assim: não, somente Jesus tem poder para perdoar pecado. Jesus falou que o Filho do Homem também tem poder para perdoar pecado. Mas é um homem que esteja santo, esteja íntegro, esteja obedecendo a Deus. E esse homem pode ser você que está me ouvindo. Se você desejar no seu coração: irmão, eu quero curar pessoas. Irmão, eu quero pregar a verdade. Irmão,
Eu quero destruir o inferno. Irmão, eu não aguento mais essas batalhas, porque o diabo tem se levantado contra mim e eu não tenho feito nada. Irmão, eu quero mudar isso. Eu quero me revestir de toda a armadura de Deus e estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero destruir o diabo, porque está ensinando no Salmo 47 que Deus não é apenas Deus do céu, Deus também é o Deus da terra, aonde todos os reis da terra estão se curvando diante de Deus e fazendo a vontade de Deus. Então, o fato do mundo, o mundo jaz do maligno, significa que o mundo está adormecido no maligno. Mas não pense você que o diabo controla a terra e que o diabo é o dono do mundo. Isso é a maior mentira que você pode acreditar. Ah, não, porque tem uma mídia satânica. Querido, o diabo está no mundo. Ele tem suas obras. As pessoas conseguem ver o demônio na novela da Globo, mas não conseguem ver o demônio em sua vida. As pessoas ficam falando mal da Rede Globo. Ah, porque a Globo é a Globo lixo, é a rede esgoto de televisão. Quando eu fico vendo isso, eu fico assim olhando. Aí, fico só observando. Aí eu olho para a vida da pessoa. A pessoa só quer saber de dinheiro. Tudo pra ela é dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Mas tá falando mal da Globo, tá falando mal da... É a rede esgoto, só fala besteira. E você fala o quê, querido? E você só pensa em dinheiro? E as pessoas pensam que dinheiro, gente, é parâmetro de alegria, parâmetro de salvação. Não é. Essas pessoas estão ardendo no inferno. Essas pessoas estão prestes a resvalar os seus pés. Elas estão prestes a cair no inferno por toda a eternidade. Pessoas que ficam falando mal da mídia, falando mal da Globo, falando mal da Rede TV, falando mal do Diabo 4, falando mal da internet. Querido, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então você olha para a vida da pessoa que fala mal das coisas, e eu não estou defendendo a Rede Globo, tá, gente? Pelo amor de Deus, que isso fique claro aqui. Mas a pessoa fala mal da Globo, mas ela mesma é mesquinha. Ela mesma não tira um dinheiro e não dá para um pobre. Ela mesma está presa à masturbação, está presa ao homossexualismo, está presa à imoralidade sexual, está presa ao adultério, não tem caráter. Está presa com ódio no coração, com mágoa no coração. Está falando uma coisa, mas no coração está falando uma coisa, mas na vida está vivendo outra. Não lê a Bíblia, não ora, quer falar de Deus da boca para fora. Lembra que o diabo também é chamado de Deus, querido. Ele é chamado de o Deus desse século. E foi ele que disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o Deus de Israel, o Deus que eu prego nesse canal, pela graça de Deus, do nosso Deus de Israel, ele é um Deus santo. Ele é um Deus que exige conduta cristã. Ele é um Deus que exige briga contra o diabo. É um Deus que fala: tu quer ser salvo, então paga o preço. Quer entrar no céu? Seja íntegro. Existe um padrão para você ser salvo. Existe um padrão para você receber as promessas de Deus ainda nessa terra e no céu. Existe um padrão de comportamento a ser conquistado. E esse padrão é ser forte, é ser corajoso. Esse padrão é você ter fé. Esse padrão é você ser santo. Esse padrão é você se arrepender dos seus pecados. Esse padrão é você se afastar de glutonaria, de bebedeira, de orgias, de cachaça, de cigarro. Esse padrão é você ser um bom pai. Esse padrão é você ser um bom filho. Esse padrão é você ser uma boa mãe e não um murmurador maldito que só reclama da vida. Então as pessoas estão falando muito: ah, porque as redes sociais não prestam. Ah, porque a Globo só fala porcaria. Querido, e você? E você? A sua vida é completamente errada. As pessoas enxergam o demônio em tudo, mas não enxergam o demônio no único lugar que o demônio está. Sabe onde que é? Na tua mente. E justamente por isso você não enxerga seus pecados, porque o demônio que está dominando a tua mente, ele não permite que você enxergue seu erro. E quando o demônio não permite que a gente enxergue o nosso erro, querido, sabe o que ele faz? A palavra Satanás significa o acusador. Ele começa a olhar o erro dos outros. Ele não enxerga o próprio erro, mas ele só enxerga o erro do próximo. E aí ele começa: não, porque a Rede Globo, a novela da Globo é uma porcaria. Não, porque a novela aqui que eu vi na televisão só falava de sexo. Não, porque o Criança Esperança. Cara, é impressionante como que as pessoas ao seu redor, elas replicam exatamente aquilo que a mídia diz. São papagaios. Quando a mídia começa a falar uma coisa, algumas pessoas
aderem ideias radicais aos olhos do mundo e elas começam a defender dessas ideias. Por exemplo, não vou ver televisão. Aí o indivíduo não vê televisão. Aí ele passa a se sentir superior aos demais porque ele não vê televisão. Então no coração dele, ele crê que ele não é alienado porque ele não vê televisão. Mas você olha para a vida dele não está compatível com a Bíblia. A Bíblia dele não está de acordo com a vontade de Deus. Aí você olha para a vida dele, ele fazendo uma análise, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Faça uma análise. Analise-se. Aí ele olha para a vida dele não está compatível com a Bíblia. Mas ele não vê televisão. Então, mesmo não estando compatível com a Bíblia, ele acha que ele é um não alienado, que ele é um especial, que ele é ungido. Mesma coisa as pessoas que vão para a igreja, murmurando, reclamando, vão para a igreja atrás de bênção, Deus me dê isso. Esse Deus inventado pelas pessoas é o de Satanás, tá, gente? O Deus que promete para você bênçãos, curas, milagres, a troco de nada, a troco de dinheiro, é o diabo. Isso é uma oferenda que você faz. Você chega pro diabo e fala que diabo, aqui tá o meu dízimo, tá? Eu não sou santo, eu não conheço nada da Bíblia, eu não vivo o evangelho, eu não tenho uma vida de oração, eu vivo na murmuração, tá? Eu reclamo de tudo na minha vida, eu acho que minha vida é uma porcaria, tô infeliz, meu casamento é uma desgraça, eu bato na minha esposa não se dá bem com os meus filhos estão nas drogas, não querem estudar, a minha vida é toda errada. Eu tenho ódio das pessoas do meu trabalho, tenho raiva, eu piso nas pessoas para conquistar posições superiores, mas eu tô aqui na igreja, tá? Tô dando meu dízimo, me abençoa. Esse pacto que você faz, querido, não é, o problema não é a tua igreja. É isso que tem que ficar claro. As pessoas estão culpando as igrejas como se as igrejas estivessem erradas. Querido, o errado é você. O errado é você. Esses dias um homem chegou aqui e não prega contra a igreja tal. Eu vou pregar contra a igreja tal, querido? Aonde Jesus falou para você pregar contra a igreja? Jesus nunca falou isso. Jesus falou para você denunciar os falsos profetas. E os falsos profetas, eles estão sendo exterminados. Sabe por quê? Porque existe uma geração de servos de Deus que está se levantando para pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. E os servos de Deus estão se levantando dentro das sinagogas para pregar o evangelho. Como eu disse para vocês, ainda tem muito mentiroso, ainda tem muita gente que tem que ser derrubada. Mas tem muita gente verdadeira se levantando. E os verdadeiros têm a unção de Deus, o poder e a proteção e a autoridade para destruir todos esses mentirosos que enganam o povo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não vale a pena destruir todos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que essas pessoas que vão para as igrejas são coitadinhos. Ai, que coitadinhos. Estão para a igreja e o pastor está roubando o dinheiro deles. Ah, o coitado... Ah, gente, coitado do povo brasileiro que é enganado. Não é assim que as pessoas pensam? É o maior engano que você pode pensar, é isso. Então, a palavra de Deus fala que essas pessoas amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa isso, querido? Você gosta de dinheiro? Você vai gostar de quem prega sobre dinheiro. Você vai estar amontoando para você mestres conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais, seus desejos pecaminosos. Você vai estar atraindo mestres que pregam aquilo que você quer ouvir. Porque quando pregam a sã doutrina para você, você tem comichão nos ouvidos, coça as orelhas. Ah, eu não aguento ouvir esse cara do Ministério Jesus Não Mente. Ele fica mandando eu ser santo, porque santo é aquele que nos chamou, mas eu não quero ser santo. Querido, existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. E santidade nada mais é do que um código de conduta, um código cristão, onde você vive pela fé, longe do pecado, perto do unigênito Filho de Deus. E as pessoas estão dizendo, tenha pena de quem vai para a igreja. Querido, a Bíblia nos chama de fortes, em Romanos 15, como nós estudamos. E forte é ser tolerante com o fraco. Deus está dizendo que existem 2 tipos de pessoas, os fortes e os fracos. E Deus está dizendo para você que você é forte. Isso significa que aquele que não obedece a Deus, ele é fraco. Aquele que não obedece a Deus, ele está murmurando. Aquele que não obedece a Deus, ele está reclamando da vida, está desanimado, está triste, está infeliz. Está indo para a igreja,
desanimado, sem conhecer a Bíblia, vai à igreja para orar. Eu vou para a igreja para orar. Mateus 6 você quer enterrar na sua Bíblia, né, querido? Aquele que vai para a igreja para orar, ele não conhece Mateus capítulo 6. Uma coisa é você ir à igreja para ser a igreja. Eu vou à igreja porque Deus me fez entender uma palavra e eu quero pregar para todo mundo hoje. Aí sim, querido, vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu vou para a igreja porque hoje eu senti no meu coração que Deus falou comigo. Querido, senti no coração. Ai, meu Senhor. Senhor, em nome de Cristo, faz essa pessoa entender que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E a pessoa fala assim: eu senti no meu coração. Senti no meu coração. Aí tá acreditando no coração, tá quebrando a cara. E o que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem. Então veja que tudo é bíblico, mas as pessoas estão afundando na própria fraqueza. E a fraqueza, aliás, imposta pelo diabo devido ao fruto da ignorância. E a ignorância é fruto de uma vida onde a pessoa amou a idiotice, amou o pecado, nunca se preocupou em ler as escrituras, nunca preocupou em ser santo, nunca preocupou em auxiliar os pobres e os necessitados em suas necessidades na única religião que Deus permite, em Tiago capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, eles fazem aquilo que está escrito em Tito capítulo 1, versículo 16. Dizem que amam o Senhor com os lábios, mas sua boca a sua boca profere palavras de Deus e dizem que amam o Senhor, mas o seu coração está longe dele. Meus irmãos, sejam fortes. Vamos parar de reclamar. Sejam fortes. Vamos parar de se enganar. Vamos parar de se sabotar. Essa autossabotagem contra você tem que acabar. Essa é a maior prova de que o demônio está dentro de você. É quando você quer ir em direção aos seus sonhos, mas alguma coisa dentro de você impede. Esse algo se chama demônio. Esse algo se chama diabo. Muitas pessoas falam assim: irmão, eu sei o que eu quero na vida, mas eu não consigo ir atrás dos meus sonhos. Esse algo que impede você se chama diabo. Creia no mundo espiritual. Não é para você sair por aí endemoniando tudo. Porque a água acabou, isso é obra do diabo. Irmão, porque eu fui hoje, tomei um tropeção, isso é obra do diabo. Irmão, hoje eu tomei café e queimei a língua, isso é obra do capeta. Não é isso, querido, tenha maturidade. A obra do diabo é tudo aquilo que se opõe a você quando você decide servir a Deus e ir atrás dos seus sonhos. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ganhava muito dinheiro. Tive a oportunidade já de fazer grandes contratos com pessoas do mundo. Pessoas ofereceram muito dinheiro para eu poder fazer contratos com elas, mas Deus falava somente uma coisa comigo: não faças contrato com o povo de Acabe. Não te mistures com o povo do Egito. Não faça aliança com o ímpio, porque não há comunhão entre luz e trevas. E aquilo ali foi o básico para mim. Quando Deus fala com você, querido, Ele fala claramente: não faz. Senhor, mas vai ser bom para mim. Deus fala assim: eu já disse para você, não faz. Não faz, que isso aí é laço. Mas o ser humano, ele é cego pelo dinheiro, ele é cego pela fama. E olha o que diz a palavra que a gente leu: cada um de nós procure agradar o próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo também não se preocupou com o que lhe agradava, mas como que estava escrito: os ultrajes que ultrajavam caíram sobre mim. Ele diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos e não apenas buscar o que nos agrada, mas buscar aquilo que agrada a Deus. Então nós temos que viver uma vida santa. Senhor, mas esse negócio aqui vai ser bom, eu vou ganhar um dinheiro aqui, esse dinheiro tá meio estranho aqui, vai ter que ter um desviozinho aqui. Querido, nós temos que pagar um preço. Eu sei que você não vai entender. Eu sei que o mundo é lindo, céu azul, casas, carros luxuosos, mulheres seminuas, andando pela vida. Mas você tem que entender que tudo isso é laço do diabo. Tudo isso. Você tem que querer ter a tua casa? Tem.
Tem que querer ter o teu carro? Tem. Mas casa é para morar. Carro é para se locomover, para facilitar a tua vida. Carro não é objeto para você ostentar, para você se sentir melhor do que outras pessoas. Não deposite a tua fé nas riquezas, querido. Casa, para que um casarão grandão se você pode morar na tua casa normal e ela vai satisfazer as suas necessidades? Então o diabo ele tem cegado o povo de Deus, mas não é povo de Deus, porque o povo de Deus ele é desperto. Ele ouve a verdade o liberta. Esses dias um homem no meu trabalho perguntou para mim sobre a Bíblia e o dinheiro. Eu falei para ele, querido, a Bíblia, ela te ensina a enriquecer. É mesmo? Ensina a enriquecer? Eu falei, claro que ensina. Ah, então me fala aí. Aí eu li a passagem para ele que Jesus manda aquele homem rico vender tudo que tem para que ele tenha um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu? Ele não gostou da mensagem. Ele falou assim, eu não quero isso. Aí eu falei, entendi. Então você quer a Bíblia para ganhar dinheiro no mundo, mas ele não quer a Bíblia para ganhar um tesouro no céu. Vá, venda tudo que tens e terás para ti um enorme tesouro no céu. Palavras de Jesus. O moço chegou para Jesus, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para me dar bem com Deus? Jesus falou, obedecerás ao Senhor com todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, obedecerás os mandamentos, enfim. Viste bem. Mas se você quer um tesouro no céu, pega as tuas coisas e venda tudo. Dê para o pobre e para o necessitado. E você vai ter um tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Aí o homem saiu de perto de Jesus, sabe por quê? Porque ele ficou desanimado. Ele não queria aquilo. Ele queria ouvir de Jesus o seguinte, Jesus, eu quero saber como eu tenho que ganhar dinheiro agora, aqui na terra. Tem gente que usa a Bíblia aqui na terra para ganhar dinheiro. E a Bíblia de fato dá bons ensinamentos, mas o nosso tesouro primário, ele tem que estar no céu. E o tesouro do céu não é você ficar, ai Jesus, me salva Jesus, eu vou morar na glória com Jesus. Como é que é aquela musiquinha que eu ficava cantando na igreja, gente? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do meu Salvador. Querido, vamos parar com isso. Passei anos cantando musiquinha, anos no pecado. Passei anos indo para a igreja, sentindo que aquilo estava desconfortável, que aquela pregação não estava sendo boa, que aquele evangelho estava morto. Cansei de chamar os pastores, porque a igreja que eu ia era no alto do morro, no alto da favela. Cansei de chamar os pastores, vamos entrar aqui por dentro dessa favela e evangelizar essas pessoas, porque tem muita gente no mundo do crime que está precisando ouvir uma palavra de Deus, e eles são meus irmãos também. Não é porque está com uma arma na mão, querido, que eu tenho medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu estou ali por um propósito, estou ali para resgatar uma alma que o diabo está quase levando. Então as pessoas acham que a gente só prega no Ministério Jesus Não Mente aqui na internet. Irmão, por que você não aparece? Querido, eu prego todo dia no meu trabalho, aonde quer que eu pise eu prego. Aqui Deus quer que eu não seja visto. Por quê? Porque Ele quer que eu oculte a minha face, para que a face dele resplandeça. Porque Ele quer deixar claro para você que o que traz libertação não é o rosto humano, mas é a palavra que é pregada. E a palavra que é pregada é a Bíblia, não é a palavra humana. Então, a libertação que está ocorrendo nesse canal aqui, através da vida de muitas pessoas, ela se dá pelo Espírito de Deus, não pelo homem. Então, o homem precisa entender que quem opera a pregação do verdadeiro evangelho é o Espírito Santo de Deus, não o homem. E quando o Espírito Santo prega, ele consegue aniquilar o homem. E o homem não quer nada, ele não quer dinheiro, ele não quer fama, ele não quer sucesso, ele não quer ser pregador conhecido. Esse cara prega bem, eu vou arrumar uma carreira para ele pregar pelo Brasil e pelo mundo. Não quero isso, querido, eu quero que você seja salvo, porque é o que o Espírito Santo quer. Então as pessoas são ignorantes demais, gente, muito ignorantes, e nós temos que ter força, mas para isso Deus nos chama de fortes. Eu peço que você estude Romanos 15, que você pegue seu dicionário português e estude o significado da palavra forte. Estude o significado da palavra força e entenda que Deus te chama de forte, porque você tem que vencer o pecado. Aquele que vence o pecado é forte.
Aquele que faz a vontade de Deus é forte. Mas aquele que vive na mentira, na hipocrisia, ele pensa que é forte, mas ele é fraco. E o salário do pecado, querido, é a morte. Nós não temos escolhas. Ou nos arrependemos e nos prostramos diante do trono da graça de Deus para servir ao Senhor em santidade desde já e para todo sempre. Ou viveremos nossas vidas nos enganando. E quando morrermos, nosso acusador estará à nossa direita, como diz o Salmo 109. Querido, o diabo não vai ter pena de você. Eu aconselho a você a crer no mundo espiritual. Eu aconselho a você a desenvolver o pensamento abstrato. Eu aconselho a você a ver vídeos falando sobre o mundo espiritual, pessoas endemoniadas, porque isso vai ajudar você a desenvolver o raciocínio espiritual. Esse conselho que eu estou dando para você aqui vem em nome de Deus e é para auxiliar você. Então tome cuidado, querido. Desenvolva a sua mente. Transforme a sua mente profana em uma mente guerreira, porque eu não prego aqui para falar mal de ninguém. Eu prego aqui em defesa da palavra de Deus, em defesa do Evangelho, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Se você ouviu essa pregação e não quis se arrepender dos seus pecados, que a morte venha sobre você, eis que veio o Senhor, com a sua miríade de santos e de anjos, para julgar os povos que proferiram discursos ímpios contra os seres celestiais. Desde sempre, o Senhor existe. Creia, e Deus fará maravilhas em sua vida. Mas se você não crer, Deus lançará desgraças sobre você. E é o que eu peço com fé. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.